Olá, eu sou a Raquel do Jane Austen em português e hoje vou falar sobre Jane Austen e romance epistolar. Bom, romance epistolar é aquele romance escrito todo no formato de cartas ou epístolas, que é a mesma coisa, é o sinônimo. Epístolas a gente lembra normalmente da Bíblia, das epístolas dos apóstolos, que eram cartas para os fiéis, ok? O romance epistolar, ele teve muito em voga, ele teve no auge no século XVIII. E é justamente no final do século XVIII que Jane Austen começa a escrever a juvenília dela. E na juvenília ela escreveu pequenos romances, a gente não considera, mas... Quer dizer, eu considero Lady Susan, que é esse aqui assim, ó, um romance epistolar. Um romance. Não, considero não. Ele é um romance epistolar, e eu considero um romance. Eu não consigo considerar é simplesmente juvenil, mas tudo bem, isso é um outro ponto. Tá? Tem outros, ela escreveu também esse aqui, uns que foram um pouco maiores, porque tem uma série de pequenas cartas na juvenília que não chegam a ser romance, são meia dúzia de cartas, né? Tem esse aqui, Amor e Amizade, e tem o Leslie Castle. Ele é interessante. Para quem não tem a Juvenília de Jane Austen, a mais completa de todas é esta edição aqui da Penguin Companhia, tá? E companhia. Bom, voltando ao romance de Jane Austen. Então, essa juvenília dela E aí o pessoal pode achar assim, mas os outros livros dela têm muitas cartas. Realmente, não só tem cartas, como se referem vezes às cartas. Um deles, eu já não me lembro qual, eu me dei o trabalho de colocar aquele buscador para ver quantas vezes a palavra letter estava escrita, carta estava escrita. Mandavam carta como quem manda e-mail hoje, ou mensagem no WhatsApp, era bem movimentada a coisa, né? Mas não são romances epistolares. Inclusive os inacabados, os Watsons não tem nenhuma carta, mas Sanditon tem uma carta da Diana. É bem engraçada, mas não o torna epistolar por ter uma carta. Quem não lembra daquela carta imensa e chata do Frank Churchill em Emma? E quem não lembra da maravilhosa carta de amor do capitão Wentworth em Persuasão? Então, é bem interessante saber. E tem um outro detalhe, agora como estou escrevendo sobre Sanditon, tem um outro detalhe, é que um dos autores que a Jane lia era o Samuel Richardson. E ele escreveu Clarissa, certo? E o anti-herói, digamos assim, o vilão de Clarissa, esse Clarissa era todo em cartas, era epistolar também. E o nome dele era Lovelace. Lovelace. E em Sanditon, o vilão, que é o Sir Edward Denham, ele se achava assim que ele era tipo um Lovelace, um encantador, assim, meio bruto e tal, encantador de mulheres. Então, Jane Austen certamente se inspirou nessas partes, né, nessas cartas, mas assim que ela começou a escrever, acredito que já pensando profissionalmente, largou. Há controvérsias a respeito de que ela teria escrito, a primeira escrita de Razão e Sentimento, ou Razão e Sensibilidade, teria sido em cartas, mas há quem negue, de que não é bem assim, porque não é comprovado. A única coisa que se tem, digamos, a esse respeito, é uma sobrinha falando para o outro sobrinho, uma carta assim, a memória não há de me falhar, ele realmente era em cartas, então, em formato de cartas, razão e sentimento. Mas, e aí um detalhe, se eu for falar mais adiante, aqui, nessa edição de Razão e Sentimento, da Nova Fronteira, tem um dos pós-fácios de um escritor que ele disse que não teria maneira alguma de ter sido escrito em cartas, Razão e Sentimento. Tá? Então, essa eu acho que era a única possibilidade que havia. Claro que é controverso, claro que não se tem muita
muita coisa escrita, boa parte das cartas, por exemplo, a Cassandra queimou, talvez nessas cartas tivesse algumas menções, não é? Mas é isso aí. Então, os romances epistolares de Jane Austen são da Juvenile. Infelizmente, ela não fez nenhum. Infelizmente, eu já não digo, porque eu não tenho muita paciência para ler romances em cartas. Confesso. O Clarissa, aquele, é preciso ter coragem para enfrentar. Eu já tentei em inglês, ainda ficou mais difícil, mas não consegui. Algumas de vocês já leu Clarissa, do Richards? Conte aí para mim quem foi a corajosa, ok? Até a próxima. Já estava me esquecendo. Eu disse que tinha a Juvenília completa na edição da Penguin Companhia. Realmente tem. Mas tem também esta coleção aqui da Moira Bianchi. Eu vou deixar não só o link para a Companhia das Letras, mas como também para essa edição da Moira, ok?